Salve, rapaziada! Jogos de consoles. Hoje eles são mais realistas que nunca. Mas nem sempre foi assim. A história dos consoles é cheia de reviravoltas, sucessos, quedas e renascimentos. Neste vídeo, vamos viajar no tempo e relembrar os principais consoles e os jogos que marcaram época e como tudo começou. Então, se você quer embarcar nessa história magnífica, sejam bem-vindos e não se esqueçam de nos apoiar com like e inscrição. O vídeo será dividido com base nas gerações de consoles. Então, sem mais enrolações, vamos para a primeira geração de consoles. Tudo começou em 1972, com o Magnavox Odyssey, o primeiro console caseiro da história. Era simples. Jogos com gráficos de linhas e pontos, sem som e sem cor. No mesmo ano, a Atari lançou o Pong nos fliperamas, depois em casa. Foi o primeiro grande sucesso e acendeu o interesse pelo que viria a ser uma nova forma de entretenimento. E sobre os principais jogos da primeira geração, aqui vão eles. Jogo destaque: Table Tennis. Não tinha som nem gráficos reais. Usava overlays de plástico na TV para simular os cenários. Foi o primeiro console doméstico da história. Home Pong, 1975. Da Atari, baseado no Arcade Pong, 1972. Diferente do Odyssey, esse console tinha som embutido e melhor desempenho. Fez sucesso ao ser vendido pela Sears no EUA. Coleco Telstar, 1976. Vários modelos com variações de Pong. Foi um dos primeiros a oferecer jogos integrados e múltiplos modos em um só aparelho. Aqui vai mais curiosidades sobre os consoles da época. A maioria dos jogos era baseada em Pong tênis de mesa, hóquei, squash, usando apenas barras e uma bolinha. Sem cartuchos. Os consoles vinham com jogos embutidos. Só na segunda geração, com o Atari 2600, surgiram os cartuchos. Controles fixos. Os controles eram geralmente embutidos no próprio console, com botões giratórios para mover os elementos na tela. Não havia processadores potentes. Os jogos eram baseados em circuitos discretos, não existia ainda uma CPU como conhecemos hoje. O sucesso de Pong gerou uma onda de clones, com centenas de consoles muito parecidos surgindo ao longo dos anos de 1970. Bom, vamos partir agora para a segunda geração de consoles. Em 1976, o Atari 2600 trouxe clássicos como Space Invaders e Pitfall. Foi o primeiro console a transformar jogos em cultura pop. A segunda geração de consoles trouxe grandes avanços: cartuchos, gráficos melhores e sons mais elaborados. E logo em seguida, temos os principais jogos e consoles. Atari 2600, 1977, jogos famosos: Space Invaders, Pitfall, Adventure, Pac-Man. Primeiro console de sucesso com cartuchos intercambiáveis. Tornou a Atari um nome lendário nos games. Intellivision, 1980. Da Mattel, jogos famosos: Utopia, Astro Smash, Night Stalker. Gráficos superiores ao Atari 2600 e controle com teclado numérico. ColecoVision, 1982. Jogos famosos: Donkey Kong, Zaxxon, Venture. Foco em trazer experiências parecidas com os fliperamas, arcades da época. Mais algumas informações. Pela primeira vez, o jogador podia trocar de jogo sem trocar o console. Bastava trocar o cartucho. Os jogos tinham gráficos em cores, com personagens reconhecíveis e cenários mais complexos. Começaram a surgir os gêneros como plataforma, aventura, esporte e RPG. Jogos licenciados. O Atari 2600 teve Pac-Man e Space Invaders, o que ajudou nas vendas. No entanto, Pac-Man foi uma conversão mal feita e causou decepção. Crise dos videogames, 1983. O excesso de jogos ruins e a queda de qualidade, como ET no Atari 2600, levou à crise de 1983, que quase acabou com a indústria. Além dos joysticks simples, surgiram teclados numéricos, trackballs e volantes, dependendo do console. Sem mais delongas, solta o play na terceira geração.
Aqui na terceira geração que começou em 1983, mas a indústria renasceu em 1985 com o lançamento do NES, da Nintendo. Ele trouxe jogos com mais qualidade, como Super Mario Bros., The Legend of Zelda e Metroid. A Sega também entrou no jogo com o Master System. Era o começo da guerra dos consoles, e grandes revoluções estariam por vir. Confira agora mais alguns detalhes dessa geração, como seus principais consoles e jogos, além de curiosidades e informações importantes. Principais consoles e jogos: Nintendo Entertainment System, NES. Famicom, 1983 no Japão, 1985 nos Estados Unidos. Jogos icônicos: Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Mega Man, Castlevania. Salvou a indústria e dominou o mercado. Sega Master System, 1985 no Japão, 1986 no Ocidente. Jogos famosos: Alex Kidd in Miracle World, Phantasy Star, Shinobi, Wonder Boy. Gráficos superiores ao NES em muitos jogos, mas menor biblioteca e apoio de desenvolvedores. Atari 7800, 1986 no ZEWA. Jogos: Asteroids, Centipede, Food Fight. Retrocompatível com o Atari 2600, mas chegou tarde demais para competir com Nintendo e Sega. Mais alguns detalhes. Após o crash de 1983, a Nintendo reconquistou a confiança dos consumidores com qualidade e marketing inteligente. Controle com direcional, D-pad. A Nintendo popularizou o uso do D-pad, cruz direcional, que virou padrão nos controles. Saves e passwords. Jogos como The Legend of Zelda introduziram bateria interna para salvar progresso, uma revolução. Personagens eternos nasceram aqui. Mario, Link, Samus, Mega Man, Simon Belmont e muitos outros surgiram na terceira geração. Censura e qualidade. A Nintendo impôs controle rígido sobre os jogos lançados, evitando os problemas que causaram a crise anterior. Disputas regionais. O NES dominou nos Estados Unidos e Japão, mas o Master System foi mais forte no Brasil e Europa, com suporte da Tectoy por aqui. Agora vamos direto para a quarta geração. Em 1987, foi quando a guerra esquentou com o Super Nintendo e o Sega Genesis. Gráficos melhores, trilhas sonoras marcantes e mascotes icônicos. Mario World, Donkey Kong Country, Sonic the Hedgehog. Foi a era dourada dos 16 bits e uma das gerações mais amadas até hoje. E agora vamos aos detalhes. Principais consoles e jogos, além de curiosidades ótimas. Começando pelo Super Nintendo, SNES 1990. Jogos icônicos: Super Mario World, The Legend of Zelda, A Link to the Past, Super Metroid, Donkey Kong Country, Chrono Trigger. Em seguida temos o Sega Genesis, Mega Drive, 1988. Jogos famosos: Sonic the Hedgehog, Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi the Thay, Phantasy Star 4. Chegou antes do SNES e tinha um estilo mais radical e veloz. Neo Geo AS, SNK, Joggers, Metal Slug, The King of Fighters, Samurai Showdown. Console de luxo com gráficos de arcade, mas muito caro. TurboGrafx 16, 1987 no Japão, 1989 nos Estados Unidos. Joggers, Bonk's Adventure, R-Type, Wise Book I and the Sioux. Primeiro da geração, popular no Japão, mas ofuscado por Nintendo e Sega no Ocidente. Pontos curiosos. A rivalidade entre SNES e Mega Drive marcou a infância de muitos. Propagandas da Sega provocavam a Nintendo com frases como Genesis does what Nintendo don't. Os consoles tinham mais cores, parallax scrolling, vozes digitalizadas e trilhas sonoras épicas. Jogos como Final Fantasy VI, Chrono Trigger, Earthbound e Phantasy Star 4 deram profundidade e emoção aos games. O SNES trouxe 6 botões frontais, A, B, X, I, L, R, permitindo mecânicas mais complexas. Alguns cartuchos SNES tinham chips internos, como o Super FX, que permitiam gráficos em pseudo 3D, Star Fox.
Street Fighter 2 e Mortal Kombat bombaram nos fliperamas e foram levados para os consoles com sucesso. E bom, vamos agora para a quinta geração. Em 1995, chegou o PlayStation da Sony. A entrada triunfal da marca trouxe jogos em CD, gráficos 3D e títulos como Resident Evil, Metal Gear Solid e Final Fantasy VII. A Nintendo respondeu com o Nintendo 64, com clássicos como Mario 64, Zelda, Ocarina of Time e GoldenEye 007. Era a era do 3D de verdade. Explorando mais sobre a quinta geração, seus consoles e etc., tivemos o Sony PlayStation, 1995, jogos icônicos: Final Fantasy VII, Resident Evil, Metal Gear Solid, Gran Turismo, Crash Bandicoot. Popularizou o uso de CDs e trouxe jogos mais maduros, cinematográficos e variados. Também o Nintendo 64, 1996, jogos famosos: Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, GoldenEye 007, Mario Kart 64, Smash Bros. Gráficos 3D impressionantes, mas ainda usava cartuchos, o que limitava a capacidade de armazenamento. 3DO, Atari Jaguar e outros tiveram pouca influência e foram ofuscados por PlayStation, Saturn e N64. Mergulhando nas curiosidades, a transição dos jogos 2D para polígonos em 3D mudou totalmente a forma de jogar e criar games. Super Mario 64 é um marco. CDs substituindo cartuchos. CDs tinham mais espaço e menor custo, permitindo jogos com vídeos, trilhas completas e narrações. Jogos mais cinematográficos. Metal Gear Solid e Final Fantasy VII misturavam gameplay com cenas de corte que pareciam filmes. Nintendo recusou parceria com a Sony. A Sony queria criar um Super Nintendo com CD, mas a Nintendo recusou. Resultado: a Sony lançou o PlayStation sozinha, e o resto é história. Controles com alavanca analógica. O controle do Nintendo 64 trouxe o primeiro analógico popular, essencial para navegar em ambientes 3D. Multiplayer local em destaque. O N64 foi campeão em jogos multiplayer de sofá com 4 entradas nativas para controles. Nova era dos RPGs e Survival Horror. Final Fantasy VII popularizou os RPGs no Ocidente, enquanto Resident Evil criou o gênero Survival Horror. Sem mais enrolações, vamos para a sexta geração. E agora, na sexta geração, no começo dos anos 2000, surgiram o PlayStation 2, o GameCube e o primeiro Xbox. O PS2 se tornou o console mais vendido da história, com jogos como GTA, San Andreas, Shadow of the Colossus e God of War. O Xbox trouxe o primeiro Halo, e a ideia de jogar online começou a ganhar força. Bom, agora falando sobre os consoles e seus principais jogos, temos PlayStation 2, ano 2000, onde seus jogos icônicos são GTA, San Andreas, God of War, Shadow of the Colossus, Metal Gear Solid 2, Final Fantasy X. Foi o console mais vendido da história, com mais de 155 milhões de unidades. Microsoft Xbox, ano 2001. Jogos famosos: Halo, Combat Evolved, Fable, Ninja Gaiden, Forza Motorsport. Primeiro console da Microsoft. Trouxe gráficos poderosos e foco em jogos online com o Xbox Live. Nintendo GameCube, ano 2001. Jogos: Super Smash Bros. Melee, Metroid Prime, The Legend of Zelda, Wind Waker, Resident Evil 4. Usava mini DVDs, gráficos excelentes, mas perdeu espaço para PS2 e Xbox. Sega Dreamcast, ano 1998. Jogos: Sonic Adventure, Shenmue, Jet Set Radio, Crazy Taxi. Primeiro console da geração, teve internet embutida, mas foi descontinuado cedo, 2001, por problemas financeiros da Sega. Curiosidades da sexta geração. Explosão dos mundos abertos. Jogos como GTA 3 e San Andreas redefiniram o conceito de mundo livre e exploração urbana. Gráficos realistas, com suporte para resolução 480p
e efeitos de iluminação, os jogos pareciam filmes da época. Jogos online nos consoles. O Dreamcast foi pioneiro, mas o Xbox Live consolidou o jogo online como tendência. Leitor de DVD no PS2. Muita gente comprou o PS2 por ele também rodar filmes em DVD, o que o popularizou ainda mais. Microsoft entra no jogo. O Xbox foi o primeiro console americano a competir seriamente com japoneses desde o Atari. Fim da Sega como fabricante. O fracasso comercial do Dreamcast fez a Sega sair do mercado de hardware e virar apenas desenvolvedora de jogos. Consoles com identidade única. PS2. Variedade e exclusividades. Xbox. Gráficos e online. GameCube. Inovação e multiplayer local. Dreamcast. Pioneirismo e criatividade. E agora vamos para a 7ª geração de consoles. O ano era 2005, onde, na 7ª geração, já temos consoles como o Xbox 360, o PlayStation 3 e o Nintendo Wii, que marcaram essa geração. O 360 popularizou o online nos consoles, o PS3 trouxe o Blu-ray e gráficos cinematográficos, e o Wii inovou com o sensor de movimento. Foi a geração de Call of Duty, Uncharted, The Last of Us e Mario Galaxy. Essa geração teve 3 principais consoles, os mesmos que eu havia citado. Mas também vamos falar de seus principais jogos, começando pelo Xbox 360, ano 2005. Jogos icônicos: Halo 3, Gears of War, Forza Horizon, Fable 2, Red Dead Redemption. Destaque pelo Xbox Live e a experiência online integrada. Pioneiro nos achievements, conquistas. Logo em seguida temos o PlayStation 3, ano 2006. Jogos famosos: The Last of Us, Uncharted 2, God of War 3, Little Big Planet, Metal Gear Solid 4, gráficos de ponta e suporte a Blu-ray. Sofreu no início, mas se recuperou no fim. E para finalizar os consoles e seus jogos, tivemos o Nintendo Wii, ano 2006. Jogos populares: Wii Sports, The Legend of Zelda, Twilight Princess, Super Mario Galaxy, Mario Kart Wii. Revolucionou o mercado com controles por movimento e foco em jogadores casuais e famílias. Curiosidades da 7ª geração. Alta definição, HD. Pela primeira vez, os jogos rodavam em 720p ou 1080p, com gráficos muito mais realistas. Xbox Live e PSN. Jogar online virou padrão, com chats de voz, atualizações e lojas digitais. Guerra de mídias. Xbox 360 usava DVD. PS3 usava Blu-ray, o que ajudou a formatar o mercado de filmes em alta definição. Jogos como cinema. Histórias cinematográficas com atuações de voz, trilhas épicas e enredos profundos viraram norma. Destaque para Uncharted e The Last of Us. Indies surgindo forte. Com lojas digitais, PS Store, Xbox Live Arcade, surgiram pérolas como Braid, Limbo, Journey e Super Meat Boy. Nintendo dominando em vendas. O Wii teve hardware mais fraco, mas vendeu mais que PS3 e Xbox 360. Mais de 100 milhões de unidades. Falha famosa, luz vermelha da morte, Xbox 360. Problema de superaquecimento que afetou milhões de unidades. A Microsoft gastou bilhões em consertos. Jogos multiplataforma bombando. Franquias como Assassin's Creed, Call of Duty, GTA IV, Skyrim e Minecraft explodiram nessa geração. E bom, vamos para a 8ª geração. Tudo começou no ano de 2012, onde tivemos o PS4, o Xbox One e o Nintendo Switch. O PS4 dominou com exclusivos como Horizon Zero Dawn, God of War e Spider-Man. O Xbox investiu no Game Pass. Já o Switch surpreendeu com seu conceito híbrido e jogos como Breath of the Wild e Animal Crossing. New Horizons. Indies como Celeste e Hades também brilharam. Indo agora para os jogos dos principais consoles, tivemos o PlayStation 4, ano 2013.
Jogos icônicos: The Last of Us Parte 2, God of War 2018, Horizon Zero Dawn, Spider-Man, Bloodborne. Vendeu mais de 117 milhões de unidades, líder da geração. Xbox One, ano 2013. Jogos populares: Halo 5, Gears 5, Forza Horizon 4, Sea of Thieves, Ori and the Blind Forest. Fortaleceu o Game Pass e o jogo em nuvem, mas perdeu espaço para o PS4 em vendas. Nintendo Switch, ano 2017. Jogos de destaque: The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Animal Crossing New Horizons, Splatoon 2. Híbrido, console plus portátil, se tornou um dos mais vendidos de todos os tempos, mesmo com hardware mais fraco. Wii U, ano 2012. Jogos: Super Mario 3D World, Bayonetta 2, Zelda, Wind Waker HD. Fracasso comercial da Nintendo, mas base para ideias do Switch. Curiosidades da oitava geração. Gráficos em alta definição real. A geração começou com 1080p como padrão e terminou com consoles rodando em 4K, PS4 Pro, Xbox One X. Digital como padrão, a mídia física perdeu força. Lojas como PS Store, Xbox Marketplace e eShop dominaram. Jogos 100% digitais se tornaram comuns. Crossplay se popularizando. Jogos como Fortnite, Rocket League e Minecraft permitiram jogar com amigos em diferentes plataformas. Serviços de assinatura, Xbox Game Pass mudou a forma de consumir jogos. PS Plus começou a oferecer jogos mensais. Cloud Gaming, xCloud, PS Now surgiu. Explosão dos indies. Títulos como Hollow Knight, Celeste, Undertale, Dead Cells e Cuphead mostraram que jogos independentes podiam ser grandes. Fim dos exclusivos fortes da Microsoft. Muitos jogos antes exclusivos passaram a sair também para PC, Windows, marcando o início de uma nova abordagem da empresa. Jogos como serviço. Títulos como Destiny, GTA Online, Rainbow Six Siege e Warframe começaram a se atualizar constantemente, virando plataformas. E vem aí, a nona e última geração de consoles, ou seja, a atual. E bom, chegamos ao ápice, a geração atual, onde hoje temos o PlayStation 5 e o Xbox Series XS, com foco em SSDs, Ray Tracing e resolução 4K. O Switch segue forte, mesmo sendo tecnicamente inferior. Jogos como Elden Ring, Spider-Man 2, Halo Infinite e Tears of the Kingdom definem essa nova era. O futuro já chegou e ainda tem muito por vir. Além dela ter surgido por volta de 2020, vamos a curiosidades e principais consoles da atual geração. Começando pelo PlayStation 5, ano 2020. Jogos de destaque: Demon's Souls Remake, Spider-Man, Miles Morales, Ratchet & Clank, Rift Apart, Horizon Forbidden West, God of War, Ragnarok. SSD extremamente rápido, controle DualSense com feedback tátil e gatilhos adaptáveis. Xbox Series X AS, ano 2020. Jogos populares: Halo Infinite, Starfield, Forza Horizon 5, Hi-Fi Rush, Flight Simulator 2020. Grande foco em serviços, especialmente no Xbox Game Pass e jogos em nuvem, xCloud. Nintendo Switch, ainda em atividade. Apesar de ser da geração anterior, o Switch continua recebendo jogos como Tears of the Kingdom e Metroid Dread, e ainda não tem um sucessor oficial até maio de 2025. Curiosidades da nona geração. Fim dos loadings. O uso de SSDs NVMe eliminou praticamente os tempos de carregamento. Jogos como Ratchet & Clank demonstram trocas de mundo em tempo real. Ray Tracing e 60 FPS como padrão, reflexos, sombras e iluminação em tempo real deram realismo cinematográfico aos jogos. DualSense inovador. O controle do PS5 trouxe sensações táteis diferentes para cada tipo de superfície e gatilhos que resistem dependendo da ação, como sentir a tensão de um arco.
Xbox, com foco em ecossistema. A Microsoft deixou de focar em exclusivos fechados e priorizou um ecossistema unificado. PC, nuvem e console funcionando juntos. Retrocompatibilidade quase total. Tanto o PS5 quanto os Xbox Series rodam jogos da geração anterior, e no caso da Microsoft, até de gerações bem antigas. Games como serviço dominando, jogos como Fortnite, Call of Duty, Warzone, Apex Legends, Genshin Impact, Valorant e Roblox se mantêm relevantes por anos com atualizações constantes. Dificuldade de comprar consoles. O lançamento do PS5 e Xbox Series coincidiu com a crise global de semicondutores, o que gerou escassez e revenda com preços altíssimos. Jogos gigantescos. Títulos com mais de 100 GB viraram comuns. Call of Duty, Red Dead Redemption 2, Starfield, etc. Mais acessibilidade. Consoles e jogos agora têm opções para pessoas com deficiência, controles adaptáveis e menus personalizáveis. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Não esqueçam do seu like e inscrição. Espero que tenham gostado e comentem mais sugestões, mais dessa vez, sugestões de shorts. Um abraço e até a próxima.